É um Deus grande, meu Pai, em poder e glória. Muito obrigado, Jesus, porque nós precisamos de Ti. Muito obrigado por nos dar essa consciência, meu Pai, que nós precisamos de Ti, que sem Ti, meu Pai, nada podemos fazer, mas nós temos a certeza, nós temos a consciência, meu Pai, que com o Senhor tudo nós podemos, meu Pai, porque o Senhor é que nos fortalece, o Senhor é que nos põe de pé, o Senhor que diz: vem que eu te afago, vem que eu curo as tuas doenças. Ó Pai amado, Pai querido, nós te bendizemos, nós queremos, meu Pai, nesta noite, meu Paizinho querido, nós queremos exaltar o teu santo e bendito nome, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos te aplaudir, meu Pai, porque nós sabemos que só o Senhor é digno de louvor, de adoração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, igreja. A paz do Senhor. Vou perguntar, a igreja está feliz? Amém. E vou dizer, na presença do Senhor até a tristeza. Por isso nós estamos alegres, nós estamos na presença do Senhor. E não existe lugar melhor. Tem até a música que diz, né? Não existe lugar melhor do que estar na tua casa. E nós estamos aqui, né? Nós não estamos aqui só pelo irmão. É bom ver o irmão, é bom abraçar o irmão, é bom a gente estar conversando com o irmão, mas nós não estamos aqui só pelo irmão, nós estamos aqui para glorificar este Deus todo-poderoso, esse Deus que nos acolhe, esse Deus que nos abraça, esse Deus que está com o olho em nós, olha, nos olhando, não para nos julgar, mas para nos proteger, para olhar a nossa necessidade. E ali Ele vai, olha, nos acolher e nos atender nas nossas necessidades. Esse é o nosso Deus, que não nos julga, mas nos perdoa e nos ama. Amém? A igreja crê? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Eu tirei um tema de o amor do Pai nos constrange. A igreja acredita nisso? Que o amor do Pai nos constrange? Amém. É só essa música aí, já disse tudo. Como nos constrange o amor do Pai, né? Por isso a palavra diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, olha que coisa, de tal maneira que deu quem? Seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não, mas tenham o quê? Isso tem um amor que nos constrange. Qual pai vai fazer isso? Né? Então ele amou o mundo de tal maneira, não tem dimensão, não tem como você imaginar. E nos deu o seu único, o seu Filho unigênito, ele só tinha ele. Depois ele nos adotou, aí teve mais, né? Aí Jesus passou a ser primogênito, né? Mas antes era unigênito, para que todos que nele crescem não pereçam, mas tivessem a vida eterna. E nós estamos aqui, né? Buscando a nossa vida eterna, porque nós não vamos querer perder, vai? Não. Nós estamos aqui, isso, né? Conservando, adorando o Senhor, acreditando nesta promessa, né? Que Ele diz: eu vou para o Pai, mas prepararei moradas. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Quem crê nisso? Amém. Tem muita morada. Para quem é? Para nós, né? Nós vamos ser vizinhos. Tem que me aturar, porque vamos ser vizinhos, né? Alguém quer ser minha vizinha? Quem não quiser ficar aí, então é melhor querer, porque eu vou. Eu tenho minha morada reservada, amém? Glória a Deus, igreja. Então já abriu em Mateus, que eu falei, 6. Mateus 6, 25. Eu vou abrir aqui também na NVI. Ele fala da ansiedade, da nossa ansiedade, né? Aí ele diz aqui,
Todos abriram? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestir? Considerai como cresce os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procura todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitas de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Pai Santo e querido, a tua palavra foi lida, meu Pai. Eu te peço nesta hora, meu Senhor da glória, meu Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo de Deus venha falar à tua igreja, venha trazer, meu Pai, revelação, venha trazer entendimento, venha trazer, meu Pai, conhecimento da tua palavra. Que esta palavra, meu Pai, é uma semente que está sendo lançada, Pai. Que ela possa encontrar nesta igreja, meu Pai, coração fértil, terra adubada, arada, meu Pai, para receber esta semente, que essa semente venha trazer frutos, meu Pai, para a vida de cada um, trazendo conhecimento, entendimento, para que eles venham aplicar a tua palavra, meu Senhor, e viver conforme a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, meu amado, fala conosco. Nós queremos ouvir, meu Pai, a tua voz, meu Pai. Não queremos sair daqui sem ouvir a tua voz. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Assim eu oro e agradeço. A igreja amada santa diz: amém. Glória a Deus. Pode assentar, a igreja. Garganta não está muito boa, né? Nós estamos falando hoje, né, do Pai terreno, mas nós estamos levando também os nossos pensamentos para o nosso Pai eterno, aquele que nos dá todas as coisas, aquele que nos criou, né, que fez todas as coisas para nós, nos criou e nos sustenta, nos alimenta. E aí aqui ele está dizendo: por que andais ansiosos por todas as coisas? Eu vou ler na versão NVI, que nos traz também um outro entendimento. Deixa eu voltar aqui para poder não cair errado. 6, 25. Né? Então ele diz: por que nós andamos ansiosos? Por que as coisas nos incomodam quando nós estamos precisando de resolver alguma situação? Porque às vezes nós deixamos ser levados pela tribulação da vida. Ele está dizendo: por que andais ansiosos? Ele é que lhe sustenta. Ele é que tem o pão que nos alimenta. Né? Você viu que o pessoal, quando estava lá no deserto, não tinha nada no deserto, mas Deus sustentou todo o tempo. Deus mandou o maná do céu. As roupas deles envelheceram, mas eles não ficaram sem roupa. Crescia com o corpo. O sapato crescia com o corpo, né? Eles tiveram todo o tempo ali o apoio de Deus. E hoje nós estamos aqui, que temos um Deus que hoje nós temos mais intimidade, né? Porque eles naquela época, eles precisavam de Moisés para receber de Deus a mensagem e passar para ele. Hoje Deus nos deu essa liberdade de nós chegarmos diante do trono da graça e se prostrar diante dele, mas nós precisamos estar o quê? Com o coração contrito,
com humildade e com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele está dizendo, por quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele diz assim, eu vou ler aqui na NVI. Por isso vos digo que não se preocupem com a vida diária. Não, do dia a dia, não se preocupe. Não, ele não quer dizer assim, seja desleixado, não. É não trazer aquela preocupação para subir para sua mente, para tirar o equilíbrio que você tem que ter no dia a dia. Então ele diz, não se preocupe com a vida diária, senão o suficiente para comer, beber e vestir. A vida não é mais do que a comida, o corpo não é mais do que a roupa. Aí ele faz uma comparação assim que é demais, né? Quando ele diz assim, observe os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiro. Nós guardamos, não guardamos? Não é isso? O homem planta, o homem colhe, né? O homem vende, nós compramos, nós guardamos, né? Mas o pássaro não. E o pássaro fica sem comer, sem se alimentar? Não fica, né? Não fica. Ele não está pedindo para você tirar ele do habitat dele e botar dentro de uma ganhola dentro de casa, não. Porque ele se alimenta, porque Deus já colocou ele lá, no habitat dele, no ambiente dele, e deu tudo para ele. Nós que temos essa mania errada de trazer para dentro de casa. E, às vezes, está até maltratando o animal. Né? Então, ele está dizendo aqui, né? Não se preocupe com... Deixa eu ver onde ele falou do animal. Observe os passos. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento, nem celeiro. Pois o teu Pai celestial os alimenta. Então, se ele alimenta as árvores do céu, se ele alimenta os animais do campo, ele vai nos alimentar. Né? Ele nos alimenta da nossa necessidade. Ele diz que ele supre as nossas necessidades. Às vezes, o que eu quero não é a minha necessidade, que Deus está vendo. Às vezes, a gente quer demais. Por isso que ele diz, pedis, pedir, não receber, porque pedis para seu próprio deleite. Né? Então, às vezes não é aquilo que eu preciso aos olhos de Deus. E nós precisamos entender isso. Mas a gente tem que saber que nós temos um Deus que todo o tempo Ele está nos protegendo. Todo o tempo a mão dele está estendida para nos acolher, para suprir as nossas necessidades. O mundo é difícil? É, porque o mundo jaz no maligno. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. E a palavra diz que Ele veio para nos dar vida, vida em abundância. Então depende de mim, de você confiar nesse Pai. Esse Pai querido, esse Pai que batalha pelas nossas vidas. O salmista Davi, ele disse que nunca viu um justo o quê? A mendigar o pão, né? Nunca viu um justo mendigar o pão. Então, se é justo, não vai mendigar o pão, porque o Senhor vai suprir as suas necessidades. Amém? A palavra nos garante que Ele tem para cada um de nós o melhor. E que os olhos deles estão sobre nós. Está parando sobre cada um de nós. Para nos olhar, para nos guardar. E se em uma situação, né, difícil, que for necessário, Ele manda os anjos dele para nos proteger. Porque Ele é o Deus que nos guarda. Ele é o Deus que nos protege. Ele é o Deus que nos cerca com uma muralha de fogo. Esse é o nosso Deus. Então, haja a situação que houver, creia que existe um Deus que cuida de você. E nós não precisamos andar ansiosos, mas confiar naquele que nós servimos, no nosso Pai. Que, acima de tudo, Ele é o nosso Deus, mas Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. Né? E aí, por isso que eu digo assim, é o amor incondicional do Pai. É o Pai que cuida, é o Pai que zela, é o Pai que dá vida pelos seus filhos. É na passagem de Jó 1:5, diz que Jó sacrificava, né, pelos seus filhos. Praticamente todo dia ele fazia sacrifício pelos filhos dele. Isso é o amor de pai, é o pai que zela. Então vocês, pais que estão aqui, né, zele pelos teus filhos, cuide pelos teus filhos. Observe os teus filhos, acompanhe o crescimento dos teus filhos, porque vai chegar um momento que eles não vão precisar mais. Aí não tem jeito. Vai querer e ele não vai querer mais, porque agora ele está querendo outras coisas, né?
outras amizades. Aí aquilo que ele deveria aprender para ele andar em caminho de retidão, andar em caminhos corretos, não foi dado. Se foi passado, ele vai caminhar. Né? Ele vai caminhar. Nós estamos vendo aqui mães que estão com seus filhinhos, já trazendo as crianças para aprender do Senhor e andar no caminho do Senhor. Porque a palavra diz o quê? Ensina a criança o caminho que deve andar, para quando crescer, quando ela achar que não precisa mais do pai e da mãe, ela não vai desviar. Porque ela vai ter o temor de Deus nela. E às vezes a gente vê pais e mães chorando porque não levaram a criança no caminho que deveria andar. Né? Mas nosso pai, né, ele está ali. Porque mesmo a gente sendo errado com Deus, mesmo a gente pecando, mesmo a gente não fazendo aquilo que agrada a Ele, Ele diz, vem filho amado. Ele está aqui para nos acolher, Ele está aqui para nos receber, porque Ele não rejeita nenhum. Né? Ele diz que não rejeita ninguém que chegue até Ele não rejeita. Esse é o nosso pai que cuida de nós. E Jó é assim, ele cuidava dos filhos, ele se preocupava com o filho, ele não sabia nem se os filhos cometeu nenhuma infração diante de Deus, mas porque o zelo, o cuidado. Né? Você, quando os filhos chegam a uma data, que adolescente ainda não tem pai, que tem filho adolescente, agora tem ali, né, que tem David, que tem um rapazinho, vai para onde? Está com quem? Né? Isso é o cuidado que às vezes os filhos não entendem. Mas é o cuidado do pai com o filho. Para saber quem é as pessoas, a companhia, se vai levar para os maus caminhos, se vai ter influências ruins. Isso é o quê? É o cuidado do pai. Assim é o nosso Deus conosco. Ele cuida de cada um de nós. Né? E Jó, os filhos deles, eles faziam festa, era entre eles mesmos, eram os irmãos, um com o outro. Mas mesmo assim, Jó se preocupava. Não, eles devem ter pecado diante do Senhor, diante do Pai, então vou sacrificar. E ele fazia isso. Isso é o cuidado. E nós devemos ter assim com nossos filhos, ter esse cuidado, observar o que foi feito na escola, como é que foi o dia da escola, no trabalho, como é que foi o trabalho. Né? Porque tem filho já que está trabalhando, como é que foi o trabalho, o que foi que houve, às vezes chega um pouquinho retraído, foi o que houve, o que aconteceu hoje. É o carinho, é o cuidado do que a gente pode ajudar. Uma palavrinha ajuda naquela situação. Que às vezes diz o filho assim, às vezes mal criadinho, diz, nada disso, a senhora não sabe o que aconteceu. Né? Não sei não. Aí tem aquela situação, às vezes, assim, de rebeldia do filho. Mas uma palavra que o pai diga já muda a situação. Já traz uma força. Né? Esse é o cuidado que o nosso Deus tem conosco e nós, como pais, devemos ter com nossos filhos. Amém? Glória a Deus. O amor pelo Pai. A gente vê a situação também de Lucas 15, 11. Vamos olhar? Lucas 15, 11. Vai falar do filho pródigo, né? Alguém lembra dessa parábola? Né? Aqui conta o quê? Que um pai, ele tinha o quê? 2 filhos. Mas um dos filhos chegou para o pai e disse que queria tudo dele. Me dê o que é meu. Me dê o que me pertence. Você já imaginou? Né? Você ter seu filho e chegou à idade, ele diz, me dê o que pertence. Aí você olha para a cara dele e diz assim, lhe pertence o quê? Quem trabalhou foi eu. Né? O que lhe pertence? Mas existe isso, né? A gente vê até corriqueiro essas coisas, né? Então ele pede tudo ao pai. E o pai, assim, com muita tristeza, fazer o quê? Né? Deu a parte dele. Mas a gente vê que ele vai, né? Ele sai, ele vai viver a vida que ele quer, ele vai fazer tudo o que ele acha que é certo, mas o que acontece? Ele não tem consciência do dinheiro, de administrar o dinheiro. De administrar aquele bem. O que acontece com ele? Ele vai perder tudo o que ele tem. Tudo que o pai deu para ele, ele vai perder. Então, além dele tirar do que é do pai, ele perde tudo, né? E o prejuízo é maior. Mas o que acontece? O pai abandona aquele filho? Não. O pai não abandona. Né? O pai, todo o tempo,
Ele está ali, o tempo que o filho está longe, o tempo que o filho está nas farras, né? Fazendo o que acha que deve fazer, o pai está o quê? Em oração. E é isso que nós, como pai, devemos fazer. As mães já fazem, mas os pais também, né? Seu filho saiu, não andeis ansioso por coisa alguma. Vai diante de Deus, coloca o joelho no chão e entrega teus filhos em oração. A palavra diz que nós devemos orar sem cessar. Então o filho saiu, o pai orando. O pai ali, olha, ele não amaldiçoou o filho, ele não diz blasfêmia contra o filho, não. Ele foi orar pelo filho. E isso que nós, como pai, devemos fazer. Né? Não andar ansiosos. Ai, meu Deus, o que é que está acontecendo com ele? Ai, meu Deus, onde ele está? O que é que ele está fazendo? Não, confiar em Deus, que Deus está guardando. A palavra diz que Ele nos guarda, Ele nos protege. E Ele ainda envia anjos, tem anjos já disponível lá à nossa disposição para nos proteger, caminhar conosco. Mas nós devemos que pedir, né? Nós precisamos pedir a Deus. Deus não quer dar? Dá. Está à disposição? Tá. Mas Ele quer ver de nós, né, se nós temos a consciência da necessidade que nós precisamos dEle. Porque quando nós não clamamos a Deus, é como nós não precisamos desse Pai para nos proteger, para nos guardar, para suprir as nossas necessidades. Nós precisamos clamar, dizer a Ele que nós confiamos nele, que é nele que nós confiamos sobre todas as coisas. Até minha oração, eu tenho que entregar diante de Deus, porque se eu não entregar diante de Deus, não vai valer nada. Né? Porque é Deus que faz realizar o desejo do meu coração. Então, seu filho saiu, né? Ele fez como esse filho pródigo, ou não fez como filho pródigo, mas saiu para farra, para tudo. E às vezes a mãe não dorme, fica com, né, o pai também, ali buscando. Eu sei que minha irmã, ela tem as meninas na faculdade, e ela mora no Palmeiras, lá em cima, e as meninas tinham que vir lá para como é que chama ali? Bairro Reis, né? Descer, e ela cedo descia com aquelas meninas, e de noite esperar 10 horas da noite, imagine. Isso é o que? O amor incondicional. Só o pai e a mãe. Às vezes os filhos não querem fazer para o pai. O pior de tudo é que às vezes os filhos não querem fazer para o pai. Mas o pai faz. É um sacrifício de amor. É um sacrifício de amor. E esse amor, se nós que somos pai, temos esse amor, né, de nos dedicar, deixar aquilo que nos interessa a gente, né, pessoalmente, para fazer a vontade do filho. Imagine nosso pai que está no céu, né? Imagine nosso pai que está no céu, que ele não se dispõe a fazer por nós, quando nós nos colocamos, né, humildemente diante dele e dizer que nós precisamos dele, porque nós precisamos falar. Quando nós não falamos, é como se a gente não estivesse desprezando o que ele tem para nós. Amém, igreja? E aquele filho abandonou o pai, mas o pai estava ali, e ele foi, perdeu tudo, né? Ele chegou numa fazenda onde criava porco. Você vê que ele foi cuidar de porco. E foi comer as comidas do porco, que nem comida ele tinha. E ele lembrou que na fazenda do pai dele, o pai dele tinha muitos funcionários, mas os funcionários eram tratados com dignidade. Ele na casa de meu pai tem muito pão. E na nossa casa, na casa do nosso pai, tem um pãozinho que nós nos alimentamos todo dia, se nós quisermos. Amém? Porque aqui está, né? A fonte que traz o pão que nos alimenta. Não falta pão para a gente. Precisa nós querermos, né, ir buscar este pão para nos alimentarmos. Estar fortalecido em Deus. E saber que Ele é Deus conosco, que não nos abandona, Ele nos abraça, Ele nos acolhe, e que não há situação que você colocar diante dEle que Ele não vai resolver para você, meu irmão. Não há situação que mais difícil que seja, Ele não esteja ali para batalhar as suas batalhas, lutar as suas lutas. Você diz, pai, a luta é sua, confia nele e o mais Ele fará. Amém? E quando aquele filho vinha no meio do caminho, o pai já estava na porta, olhando, porque todo dia o pai está ali. Né? O nosso Deus, a palavra diz que Ele habita no alto sublime trono, mas Ele se inclina para nos olhar, para estar, já que está ali.
Cristo está ali, né? Ele está ali, ó. Iris está ali com o menininho dela. Esse é o nosso pai, é o cuidado dele. Assim aquele pai, o pai humano, né? Estava esperando o filho. E quando ele avistou de lá, e o pai conhece, viu? Pode vir uma multidão ali, mas o pai sabe quem é o filho dele. E aí estava, o filho vê ali, né? Todo acabado. Porque saiu todo bonitinho, mas voltou todo acabado. Mas o pai estava ali com todo o amor para receber aquele filho. Assim é o nosso Deus. Ele está com todo o amor para nos receber a cada dia, a cada momento, a cada situação que você se colocar diante dele. Ele está ali para lhe atender, para lhe socorrer. E ele socorreu aquele filho, recebeu aquele filho, e ele fez uma festa. E a palavra do Senhor diz que a festa no céu por só um pecador que se arrepende. Então, quando você volta para o Pai te recebe, porque Ele se alegra, porque a alegria dEle é nos dar salvação. É que todos nós venhamos ser salvos, que todos nós venhamos, né, morar com Ele no céu, porque o céu foi feito para nós. Até porque nós viemos de lá. Nós somos o quê? Mensageiro aqui, peregrino. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Mas nossa cidadania é do céu. Amém? E Deus assim, né? Aquele pai abraçou aquele filho, deu banho, trocou de roupa, botou uma capa, né? Cobriu a vergonha, deu um anel para honrar, deu uma sandália para vestir, né? Para, né, dizer, não, ele não é um escravo, ele é um filho. Assim ele faz conosco, ele é um filho amado. Né? Ele não merece estar nessa situação. Eu vou mudar a situação dele, porque ele é um filho amado. E assim ele faz conosco. Nós somos esse filho amado. E se você quiser, ele troca suas vestes quantas vezes você precisar, para te dar honra. Para te dar honra, para lhe vestir. Ele colocou o anel, né? Selar aquela paternidade. Amém? Glória a Deus. E veio também a ovelha perdida, né? Eram 100 ovelhas. E quantas se perderam? Uma. E não podia deixar lá? Foi uma só. Mas ele deixou as 99 e foi buscar aquela uma ovelha que estava perdida. Aleluia. Ele deixou as 99. Era 100, igreja. Ia fazer falta? Ia, né? Porque no reino do céu tem que estar completo. E ele não perde nenhum deles para o mundo. Ainda que o mundo ache que perdeu, mas não, ele vai resgatar. Você crê? Então aquele que está lá, para você não tem mais jeito, tem jeito. Porque era 100, só foi perdida uma. Mas essa uma não ficou perdida porque ele foi atrás. Ele encontrou? Encontrou. Então não desista do seu filho. Não desista. Não importa a situação que ele está vivendo hoje. Não desista. Porque há para ele salvação. Há para ele lugar na mesa. A mesa é para todos. E nós vamos sentar na mesa junto com o nosso Pai. Amém? Ela está sendo preparada. Então seu filho também, não importa. Não importa. Creia tão somente que o Deus que resgata, Ele está resgatando o teu filho também. Amém? Não importa a situação. Aquele filho veio todo acabado, mas o pai recebeu e abençoou. A ovelha perdida, ele foi lá, resgatou uma. Que para a gente poderia não ter importância, mas para o nosso Deus tem. E ele trouxe aquela ovelha e resgatou aquela ovelha. E do mesmo jeito que o pai fez festa, o pastor também fez festa. Colocou aquela ovelhinha onde? No ombro, gente. Acolheu. Colocou no ombro, chamou os vizinhos e vamos celebrar. Vamos celebrar porque minha ovelha perdida foi achada. Vamos celebrar porque meu filho que estava morto voltou. Meu filho que estava perdido, que foi embora, voltou. Então volte para a casa do Pai. Né? Você que deixou, você que está longe, você que tem, né,
relaxado a sua intimidade com Deus. Volte, porque Ele está o tempo todo com o braço aberto e com roupa nova, com veste nova para te vestir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, igreja. Nosso Deus é muito bom, igreja. Ele fala aqui em Mateus 9, 7, ele diz assim: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Será que tem algum pai aqui, se o filho pedir pão, vai dar pedra? Ou então devolver a pedra para ele na cabeça? Né? Qual pai que o filho pedir peixe, vai lhe dar uma cobra? Qual o pai que faz isso, né? Ou dá um escorpião? Não. Aí ele diz: ora, se vós que sois mau, sabeis dar boas dádivas aos teus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, o nosso Pai celestial, que está no céu, não nos dará boas coisas. Mas aí ele completa: se lhes pedires. Então nós precisamos pedir. Peça pelos teus filhos. Peça para Deus resgatar teu filho. Peça para Deus abençoar teu filho. Não amaldiçoe teu filho, mas peça a Deus para abençoar teu filho. Levante tuas mãos e abençoe o teu filho. Seja esse pai amoroso, esse pai cuidadoso. Lance bênção sobre os seus filhos. Não amaldiçoe porque está aborrecido, porque se zangou por alguma coisa. Não. Ele diz: se você é um pai, né, que é mau, que nós somos maus porque nós somos seres humanos. Nós vivemos num ambiente ruim, perverso. Né? Então, há maldade no homem? Há. Porque nós vivemos na carne. A carne é maliciosa. Mas nós sabemos dar coisa boa para nossos filhos. Nós queremos dar coisas boas. Imagine nosso Pai que está no céu. Ele não tem coisas boas para nos dar? Tem só coisas boas. Mas ele diz: se pedires. Então não fique calado, peça. Diga a Ele qual a sua necessidade. O que é que você está precisando? Qual o seu dilema? Qual a sua dúvida? Ah, meu Deus, tem uma prova para fazer. Como é que eu vou fazer? Eu tenho dificuldade de lembrar. Ore a Deus, peça a Ele para derramar a Ele sobre a unção, né, da lembrança. Que o Espírito Santo venha pairar sobre você. Que os 7 Espíritos de Deus venham sobre você. E vá pedindo a Deus, Ele vai dar. Ah, é um emprego que eu vou fazer uma entrevista. Entregue a Ele, confie nele. É um negócio que eu vou fechar. Você vai fechar um negócio. Mas quem vai dar o selo ali é quem? O Deus Todo-Poderoso. Né? Então, se for bom para você, Deus vai abrir essa porta. Se for bom para você, Ele vai selar. Amém? Ele vai carimbar. É seu, ninguém toma. Que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Também se Ele fechar, ninguém vai abrir. Né? Porque o que Ele vai fechar para você é o que não era bom para você. Às vezes a gente não entende porque certas coisas não dão certo. Porque Deus vê. Deus não está vendo o momento, Ele está vendo o futuro. Não está vendo só o momento. Que nós só vemos a circunstância. Ele está vendo o momento e o futuro. Se vai ser bom para mim, o resultado vai ser bom. Né? Se você vai crescer naquele lugar, se aquele lugar vai trazer paz, felicidade, aí dá certo. E às vezes Deus cria uma situação para que você não caia naquele laço, que às vezes é um laço, mas a gente não entende. E às vezes até a gente briga com uma pessoa que a gente acha que foi uma pedra de tropeço da nossa vida, não sabendo que aquela foi uma barreira que Deus colocou ali para nos dar um livramento. Porque Ele cuida de nós. Amém, igreja? E por isso Ele diz no verso 7 e 8: pede e dar-se-vos-á, buscai e acharei, bate e a porta abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-vos-á. Então, se você não bater na porta, né, para pedir ao Senhor, a porta não vai abrir. E essa porta que a gente está falando é a porta do nosso coração, porque o nosso coração é duro, é orgulhoso. Às vezes a gente acha que não precisa. A gente é assim até com o outro, né? Às vezes você precisa de um favor do outro, mas é tão orgulhoso que acha que não precisa, que não vai ali pedir ao outro uma ajuda, um auxílio, uma orientação, por orgulho do homem. Isso é o coração duro.
Então Deus está dizendo, abra seu coração. Tire a arrogância, tire a prepotência e se lance diante de Deus. E também diante daquele que você precisa, porque às vezes a gente precisa do outro. Deus está ali, botou uma pessoa para te ajudar, mas a gente é tão orgulhoso que não quer chegar para pedir uma ajuda. E a gente precisa de ajuda, porque ninguém vive sem o outro. Deus colocou nós para vivermos em comunidade. Nós precisamos um do outro. Coloca na cabeça, nós precisamos um do outro. Por isso nós precisamos viver em paz um com o outro. Saber como é o nome? Administrar conflitos, né? Para não entrar na onda e viver em paz. Porque nós precisamos um do outro. Ainda que nós, como ser humano, achamos que não, precisa sim. Né? E nosso Deus está dizendo assim, se nós não pedir, não é que Ele não vai dar não, Ele vai esperar. E o que poderia ser antes, vai demorar um pouco. Mas nós precisamos pedir. Nós precisamos colocar diante dEle a nossa necessidade, para que Ele venha nos atender. Mas Ele não vai deixar de nos atender, Ele vai nos atender. Porque é a natureza de Deus ser bom conosco. É a natureza de Deus nos amar e fazer aquilo que vem nos agradar. Ele quer nos agradar. A música diz que Ele nos abraça. Né? Então o Senhor nos abraça todo o tempo, em toda situação. Amém, igreja? Aí Ele diz assim, bate e a porta abre. Mas aqui em Apocalipse 3, 20, Ele diz, eu estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa e cearei com ele e ele comigo. Agora Ele está dizendo que Ele está batendo a porta. E nós precisamos estar atentos à batida do Senhor no nosso coração. Ele está batendo a porta. Mas Ele disse, se alguém ouvir a minha voz. Então nós precisamos estar atentos. Por isso que Ele disse que nós devemos vigiar e orar. Atento a ouvir a voz do Senhor. Para quando Ele bater a porta, nosso coração está aberto para receber, né, Ele. E Ele diz, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Você já abriu a porta do coração para Deus? E a porta da sua casa, já deixou Ele entrar? Porque Ele também quer entrar na casa de vocês. Ele quer entrar em nossa casa. Ele quer fazer morada. Ele quer encontrar um ambiente de adorador. Você faz da sua casa um ambiente de adorador? Como é que eu vou fazer minha casa de ambiente de adorador? Selecionar aquilo que eu vou deixar entrar na minha casa. Nem tudo eu vou deixar entrar na minha casa. Principalmente através da mídia, né? Do rádio, da mídias. A gente tem que ter esse critério. Nem tudo pode entrar na minha casa. Porque minha casa é uma casa de adorador. E Deus precisa, quando Ele bater a porta, Ele precisa encontrar um ambiente de adoração. Mas se a minha casa é uma casa bagunçada, é uma casa de confusão, é uma casa de briga, é uma casa que está com a televisão ligada o tempo todo no bocão, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. É a casa de adorador? Não. Nós precisamos trazer adoração para a nossa casa. É mal assistir jornal? Não, nós temos que ter conhecimento do que está acontecendo no mundo. Mas isso não vai ser o nosso dia a dia, né? Nossa casa tem que ser uma casa de adorador, ouvir louvor, uma casa de adoração, clamar ao Senhor, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta do quarto, buscar Ele, apresentar nossas causas, né? Como Ele diz, pedir, pedis, né? Mas pedis mal. Mas se você abre a porta da tua casa, a porta do teu coração, para receber do Senhor aquilo que Ele tem para você, você vai ter entendimento de como conduzir sua vida e principalmente de quando você conduzir sua vida como pai na terra, né? Que você vai aprender dele. Salomão está cheio de exemplos de como o filho ouvir a voz do pai. E ele está dizendo, estou batendo a porta. Ele quer entrar na nossa casa, mas ele quer encontrar um ambiente de adorador, um ambiente daqueles que adora ao Senhor, que tem intimidade com esse Deus, esse Pai, que tem sede
que sente falta dele. O filho não sente. O filho, né? O filho terreno, ele não sente falta do pai, né? Se por acaso o nosso evangelista viajar, lá vinha, né? Às vezes nem dorme, né? Se for o caso dele passar, né? Sente fome, nem dorme, né? Se tiver o hábito de comer no mesmo horário junto, nem come. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Né? Então ele quer ver em nós isso, essa saudade dele. Nós precisamos sentir saudade do nosso pai. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Salomão diz assim. Provérbio 1,4, ele diz: ouve, filho, a instrução do seu pai, e estás atento para o conhecimento e o entendimento. Então, quando você ouve a instrução do seu pai, você está atento para o conhecimento que ele vai lhe passar e para entender as coisas que virão, né? Ele diz também no Provérbio 4,10: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. No 20 ele diz: filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina o ouvido. Então nós devemos inclinar o ouvido a ouvir. Provérbio 4,20. Filho meu, atenta às minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina o ouvido. Você tem inclinado o seu ouvido para ouvir o quê? Né? Salomão está dizendo: filho meu, ouve a minha palavra e aos meus ensinamentos, inclina o ouvido. Nós estamos, às vezes, estamos inclinando o ouvido para ouvir coisas que não edificam a nossa vida. Mas o Senhor está dizendo que nós devemos inclinar o ouvido para ouvir a palavra dEle. E com a palavra dEle nós vamos ter ensinamento e conhecimento. Né? No 20 ele diz: filho, guarda o mandamento do teu pai. Guarda o mandamento do teu pai. Aí eu repito nesta noite: guarda a palavra que foi ministrada, que é a palavra do teu pai. Não andeis ansioso por coisa alguma. Confia nele, que o mais ele fará. Você é filho? Então, se você é filho e crê nesse Deus, nesse Pai Todo-Poderoso, que está aqui para te amar, né? Está aqui para atender as suas necessidades. Está aqui para, né, lhe abraçar. Vamos levantar para aplaudir esse Deus Todo-Poderoso. E lembre, queridos, você tem um pai. Esse pai te ama. Esse pai te cuida de você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer encontrar, né, a porta aberta para ele entrar. Quando ele tocar, o coração está quebrantado. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar mais uma vez.